A Rádio Semear Brasil apresenta Audiobook, a leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a Igreja. Leitura de hoje: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, parte 1. Livro da editora Árvore da Vida. Site www.editoraarvoredavida.com.br. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Nesse livrete, estudaremos alguns versículos da Bíblia referentes à contagem de anos para que vejamos o que Deus diz a respeito disso e como Ele contabiliza a nossa idade. Em Gênesis capítulos 4 e 5, há duas genealogias. O capítulo 4 trata da genealogia de Caim e o capítulo 5 da genealogia de Sete. Adão teve 3 filhos bem conhecidos: Caim, Abel e Sete, e gerou outros além desses. Abel morreu ainda jovem, por isso não tem genealogia. Os outros não têm sua genealogia registrada na Bíblia. Os outros 2. Nos capítulos 4 e 5 podemos ver 2 linhas de pessoas e suas gerações, uma após a outra. Uma linha que procede de Caim, contendo Lameque, Tubal-Caim, e outra começa em Sete, que inclui Abraão, Moisés e Cristo. Podemos observar que as genealogias destas 2 famílias são registradas sempre de maneira semelhante. Alguém gerou alguém que gerou outra pessoa. No entanto, há algo bem diferente nos 2 registros. Enquanto o capítulo 4 somente diz: Caim gerou Enoque e a Enoque nasceu-lhe Irade, sem relatar quantos anos Caim viveu ou quantos foram seus dias, o capítulo 5, entretanto, registra não só quem gerou, mas também com que idade morreu. O capítulo 4 não registrou a idade das pessoas mencionadas, não por esquecimento do autor, mas o capítulo 5 o fez claramente. Quem gerou quem, com que idade, quantos anos viveu depois disso, e ainda o total dos anos que viveu na terra. Adão também foi colocado no capítulo 5 como tendo vivido 930 anos. De Adão a Sete e de Sete até Noé, o registro foi feito dessa forma clara. Essa é a grande diferença dos registros nos 2 capítulos. Agora, por que tem essa diferença? Qual é a razão de tal diferença? É porque aos olhos de Deus, Caim não tem anos a serem contabilizados. Isso mesmo. Talvez ele tenha se casado aos 50 anos, gerado filhos aos 60 e falecido com 600 anos, porém Deus não os considerou. Simplesmente ignorou os dias de Caim. Aos olhos de Deus, este homem nunca viveu. Mesmo enquanto vivia, ele estava morto. Por isso, somente seu nascimento foi registrado. Já que para Deus ele não viveu, então não tem números para contabilizar. Que tipo de pessoa são essas do capítulo 4 e o que elas representam? Elas representam todos os que não nasceram de novo, os que estão mortos em Adão, os que não têm a vida eterna, portanto não têm contagem de anos. As do capítulo 5, por sua vez, representam as que estão em Cristo. O significado do nome Sete é substituto, porque Abel morrera e Sete veio para substituí-lo. Por essa razão representa os que nasceram de novo. Outro versículo relacionado a este assunto é Êxodo capítulo 12, versículo 2, que diz: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus disse para o povo de Israel para contar o primeiro mês em que estavam. Você já ouviu falar em mudar o mês? Suponha que esteja no mês de outubro e mude para janeiro, o primeiro. Por que mudaram o mês? Porque o povo de Israel saiu do Egito, o cordeiro pascal foi imolado e o povo foi libertado das mãos de Faraó. Este é o início da história espiritual.
Portanto, amigo, você tem uma história espiritual? Analise com você mesmo. Você tem uma história espiritual? Pode ser que você já tenha idade avançada, com filhos e netos, mas eu quero perguntar de novo: você tem uma história espiritual? Você nasceu de novo? Se não, eu quero dizer a você que para Deus, você não tem nem o primeiro mês espiritual. Enquanto o povo de Deus não saiu do domínio de Faraó e não pintou com sangue a verga e as ombreiras das portas, libertando-se do castigo de Deus, diante dele, eles não tinham o primeiro mês. Portanto, a história espiritual tem por início o sangue. Lembre-se de que o dia em que receber o sangue será o seu início. Se esse dia ainda não chegou, você ainda não tem idade. Sempre perguntamos às pessoas: quantos nascimentos você tem? Se houve apenas um, eu temo por você, pois é necessário que você tenha o segundo nascimento. Temo que entre os que estão ouvindo esta palavra, haja aqueles que têm apenas um nascimento. Esses não têm o primeiro mês, assim como Caim não tem anos contados, contabilizados diante de Deus. Mesmo que ele tenha vivido 500 ou 600 anos e realizado e construído muitas coisas, nada disso tem valor. Note que enquanto o povo de Israel permaneceu ali no Egito, escravizado, Deus não contou seus dias. Quando saíram do Egito, quando passaram sangue nos umbrais das portas, aquele foi considerado o primeiro mês. Por isso, a idade espiritual somente se inicia com o novo nascimento, quando então nós somos salvos, quando há a nossa salvação. Um dia, conversando com um irmão, eu perguntei: por que Paulo estabelecera Timóteo quando este era ainda jovem? Um presbítero não deve ser idoso, experimentado? Como pôde estabelecer uma pessoa tão jovem? Isso não estava correto. Como Timóteo pôde ser presbítero com a idade tão tenra? Lembre-se de que a contabilidade de Deus é diferente da humana. Você pode ter 60 anos, mas somente, quem sabe, um mês diante de Deus, ou pode ter 20 anos. A contagem inicia-se com a salvação, pois antes disso não há nada para ser contabilizado. Antes disso, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é verdade? Quero falar algo aos que já creram no Senhor. Não somente os anos antes de você crer no Senhor não são contabilizados, como também nem todos os seus dias, depois de ter crido no Senhor, são contados. Talvez você tenha crido no Senhor há 5 anos, mas certamente não terá 5 anos. Isso pode não ser compreensível para o mundo, mas é um fato espiritual. Você pode ter vivido 50 anos e ainda assim não ter 50 anos de idade espiritual. Vamos ler alguns versículos com atenção, a fim de entender como Deus conta os dias. Leiamos primeiramente Atos 13, versículos 18 a 22, e verifiquemos quantos anos há entre o êxodo do povo de Israel e a construção do santuário por Salomão. E Deus suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul. Quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi por 40 anos. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 27. Pergunto: quantos anos somam? 40 mais 450 somam 490 anos, não é assim? Mais 2 vezes 40 anos resultam em 570 anos. Somando-se mais 3 anos do reinado de Salomão até a construção do santuário, totalizam 573 anos. Portanto, desde o Êxodo até o início do 4º ano do reinado de Salomão, somam-se 573 anos. Leia agora 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, esse é o mês 2º,
começou a edificar a casa do Senhor. Aqui são mencionados 480 anos e não 573 anos. Estão faltando muitos anos. A diferença é de 93 anos. Se o registro de Atos estiver correto, então, o de 1 Reis deve estar errado, você pode dizer. Como pode haver tão grande diferença? Ambos começam a contagem no Êxodo e terminam na construção do santuário. Portanto, deve haver erro em um dos registros ou em ambos eles. Não é? Mas, na verdade, nenhum deles está errado. Não tem nada de errado. Ocorre que em um dos registros há a aplicação do princípio espiritual de que falamos. Vejamos em Atos. Os 40 anos no deserto após o Êxodo estão corretos. Os 40 anos de Saul também. E os 40 anos de Davi também estão corretos. Começou-se a construção do templo no início do 4º ano do reinado de Salomão. Portanto, temos mais 3 anos. Todos esses anos estão corretos, pois foram anos em que os judeus dominavam. Entretanto, na época dos juízes, o povo de Israel foi levado cativo várias vezes. Vejamos agora, então, por quantos anos eles perderam o domínio da nação. Juízes capítulo 3, versículo 8 registra: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã e Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã e Risataim por 8 anos. Essa foi a primeira vez que perderam a nação e durou 8 anos. A segunda vez está registrada no versículo 14 do mesmo capítulo. Os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. E no capítulo 4, versículos 2 e 3, lemos: entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era comandante de seu exército, o qual então habitava em Arosete e Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Esta pode ser considerada a terceira vez por meio da qual o povo de Israel não havia juízes, não é? Não havia juízes ali no meio do povo de Israel e eles estavam totalmente sob as mãos dos gentios. No capítulo 6, versículo 1, há outro registro. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Essa foi a 4ª vez e durou 7 anos. Ainda o registro no último cativeiro em 13:1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Portanto, os filhos de Israel perderam a liberdade à nação e serviram às nações gentias por 5 vezes. Quantos anos isso durou? Somando-se 8 anos mais 18, mais 20, mais 7, mais 40, quanto que temos? Temos exatamente 93 anos, que é a diferença. Vemos a partir desse fato que Paulo incluiu esses 93 anos, mas o registro de 1 Reis não os contou. Em 1 Reis há apenas 480 anos que, na verdade, perfazem 573 anos, somados esses anos que nós dissemos aqui. A Rádio Semear Brasil apresentou Audiobook, a leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a igreja.